Irmãos, vamos orar. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos te agradecer por esta tarde, por esse momento na tua presença, quando nós já iniciamos outra semana, quando o Eterno nos capacita a chegar até aqui. Nós te damos graças com toda a força do nosso ser. Te pedimos abençoar-nos nesta semana que se inicia. Abençoar a todos os nossos irmãos que estão conosco na internet. Abençoar, Pai, toda esta família, cada família desta casa. E fazer o teu nome grande no meio de nós. O teu nome seja grande. E que cada um de nós venha diminuir cada vez mais. Para que tu sejas grande. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Irmãos, vamos abrir lá ainda em Berrar, no monte. Nossa próxima paraxá é Berucotai, nas tuas leis, não é? Onde nós estaremos encerrando o Código de Santidade, que é o livro de Levítico, no capítulo 27, que é Berucotai, semana que vem. Hoje nós estamos ainda estudando Berrar, no monte. E nós precisamos começar a paraxá Berrar no monte. Ela começa no capítulo 25. Disse o Eterno a Moisés no monte Sinai. Nós vamos voltar a Levítico capítulo 18 e vamos dar uma olhadinha aqui sobre a questão, Levítico capítulo 18, sobre a questão da terra vomitar os seus moradores. Veja aqui essa questão da terra vomitar os seus moradores. Olha bem, a terra, irmãos, ela foi confiada aos filhos de Israel e é o bem particular de Adonai, a terra. Ela foi confiada a você, a mim, aos filhos de Israel, e que velam sobre ela e sobre a sua pureza, a pureza da terra. Então, se a contaminação se estende, que é o caso de Levítico 18, o que vai acontecer? A própria terra se torna contaminada e ela vomitará os seus habitantes. A própria terra se torna contaminada e ela vai vomitar os habitantes, como vomitou as nações que procederam e que habitavam aqueles lugares. A própria terra quem vomita. Porque quando ela é confiada a nós, olha aqui no Levítico 18. Depois de toda aquela questão, que não é Moisés que escreve Levítico 18, é o próprio Adonai. Então, versículo 24, com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Com que coisas? Com aquilo que as nações faziam. Porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. A própria terra os vomita. Até a terra foi contaminada, pelo que a castiguei por sua iniquidade. A terra vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Pois todas essas abominações, ele está encerrando o capítulo 18, foram cometidas pelos homens que habitaram esta terra antes de vós, e a terra foi contaminada. A terra, no versículo 28, não vos vomitará quando a contaminardes, com ela vomitou a nação que existia antes de vós. É isso que ele está dizendo. Nós, para entendermos isso, você tem que se reportar a Gênesis capítulo 19, quando ali evoca a punição que veio sobre Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Capítulo 19 de Gênesis. Por causa do pecado de Levítico 18, são as abominações sexuais, e por não atender ao pobre e o necessitado. Eles foram destruídos com enxofre e fogo que caiu do céu. É isso que a palavra está nos dizendo. Agora vamos com você a Levítico 25, que vai falar da terra. Sim. É o jubileu. Levítico 25, versículo 12 e 13. Sim, é jubileu. Será consagrado o jubileu para vós. Comereis a colheita do campo. Está no versículo 12. Pois é jubileu. Sim, é jubileu.
pois será consagrado para vós. A consagração é para nós. Comereis a colheita do campo. Versículo 13. Nesse ano do jubileu, voltareis cada um à sua propriedade. Esse produto que a terra dá pertencerá ao conjunto da população, como acontece no ano Shabat. Pertencerá ao conjunto da população. O Léo falou de manhã. Pertencerá a todos os cidadãos e os habitantes do país. Jubileu. Os estrangeiros e os escravos e os trabalhadores, porque a terra responde com aquilo que ela dá para alimentar, para dar a todos. Poderão compartilhar os produtos desse ano do jubileu. Agora, versículo 14. Quando fizerdes uma venda da terra, quando fizerdes uma venda, não diz da terra, a teu concidadão, ao teu irmão, ou comprardes da mão de teu concidadão, não maltratareis o homem contra seu irmão, diz a Torá. Versículo 14. Não vos defraudeis uns aos outros, diz a nossa tradução. O texto especifica claramente que o que é vendido não é a terra. O que é vendido aqui é o número de colheitas. Vamos continuar olhando para você ver. Que ela dará ao comprador até a chegada do ano do jubileu. Você não negocia a terra, você está negociando o número de colheitas. Olha aqui, para você ver. Versículo 15. De acordo com o número dos anos decorridos desde o jubileu, comprarás de teu próximo. E de acordo com o número dos anos de colheita, na nossa tradução, ele venderá a ti. Se os anos forem muitos, aumentarás o preço. E sendo poucos, abaixarás o preço. Se tiveram grandes colheitas, colherás muito. Se não, não venderás caro, de acordo com o número de colheitas que ele te vende. Ninguém defraude o seu próximo, mas tema a Elohim. Eu sou o eterno vosso Elohim. Então você está vendo que está bem claro. O eterno vinculou a produção abundante da terra com várias colheitas, para que o homem trabalhe. Ele viva confiando em Elohim e o trabalho das suas mãos. E obedeça aos seus mandamentos. Está vinculada a venda da colheita a isso aí. Trabalhar consigo mesmo para que ele obedeça aos mandamentos. Ele vai trabalhar a terra para produzir frutos. Vai trabalhar com ele mesmo para obedecer os mandamentos. Por isso que está vinculado. Por quê? A terra não pertence ao homem. A terra pertence a Adonai, diz a Torá. O Levítico 23, 23, ó. Aí, olha para você ver. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha, e vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Veja no Êxodo 19, 5 para você ver. Êxodo 19, 5, que a terra não pertence, porque a terra é vida, ela não pertence ao homem. Olha aqui no versículo 5 de Êxodo 19. Não, vê o 4. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, ó a vinculação, e guardareis a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha, diz Adonai. Vai ao Salmo 24, que você recita continuamente o Salmo 24. Aqui está a declaração pelo salmista que a terra pertence a Adonai. Do eterno é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do eterno? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do eterno a bênção e a justiça do Elohim da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face,
ó Elohim de Jacó, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Eterno forte e poderoso. O Eterno poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Eterno dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ora, irmãos, se a terra não é um simples bem material, se a terra não é um simples bem material, mas uma pessoa viva, cujo destino está estritamente ligado ao homem. Vocês se lembram quando Elohim fala, me veio agora o versículo, deixa eu ver em Gênesis, espera aí. Caim, acho que é Caim e Abel, Abel é pastor de ovelhas, deixa eu ver, espera aí. O outro é da terra. Ele é Jacó? Caim e Abel? Aonde está isso? Gênesis o quê? Gênesis 4 o quê? 4? Abel 4:2. Tomou. Aí, ó, aqui, ó, tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi lavrador da terra. Tá vendo? Todos dois tinham ocupações ligadas à terra. Todos dois. Porque a terra não é um simples bem material, mas ela é uma pessoa viva. Viva. Cujo destino está estritamente ligado ao homem. A terra. Então, volte ao Gênesis 26:14. Levítico, por favor. A nossa paraxá. Berrar, no monte. Volte lá comigo para você ver uma coisa. Olha bem. Olha aqui no versículo 14, ele agora vai vincular Adonai, a obediência a ele, estrita a ele, no versículo 14, ele vai vincular aqui essa obediência para que nós tenhamos sucesso. Olha só, mas eu quero começar do versículo 11. Porei o meu tabernáculo no seio de vós. Não é no meio, é no seio, no interior, no coração, no espírito. É 26:11. E a minha alma não vos aborrecerá. Andarei no meio de vós, no seio de vós. Serei o vosso Elohim e vós sereis o meu povo. Eu sou o eterno vosso Elohim que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Não seja escravo do Egito. Não seja escravo dos costumes das nações. Não seja escravo, porque de lá ele nos tirou. Ele tirou Israel e tirou a cada um de nós. Ele está dizendo, para que não fossem seus escravos, quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Agora ele vem. Porém, olha aqui, mas se não ouvirdes, se rejeitardes as minhas regras, se vosso ser se repugnar dos meus julgamentos, do julgamento que ele faz a cada um de nós, do julgamento que ele faz em nós, e nós temos que ser perspicaz. O que é um homem e uma mulher perspicaz? O homem e uma mulher perspicaz é porque vê com agudeza de espírito. Vê lá no seu interior o que você está fazendo de errado, para você confessar o pecado. Davi fala isso no Salmo 41, no Salmo 42, no Salmo 32, em marcha, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto, cuja transgressão é perdoada. Davi está falando de um homem, de uma mulher perspicaz, com agudeza de espírito, mas não é para ver o erro no outro, é para ver dentro de você mesmo. É isso aqui, Se não ouvirdes,
eu vou me repugnar, se vocês não permitirem que eu vos julgue. É isso que ele está dizendo, ó. Para não executar todas as minhas ordens, para anular meu pacto. Os rabinos falam que aqui no versículo 14 e 15, que eu já li o 15, se não escutardes as minhas ordens, né? Se não ouvirdes. Eles falam que aqui tem 7 faltas, no versículo 14 e 15, são 7 faltas das quais uma vai provocando a outra. Um erro chama outro erro. Um abismo chama outro abismo. É isso aí. Aqui no versículo 14 e 15. Quando ele começa dizendo o que ele fez, todo o tempo do Eterno é se relacionar conosco. Tudo o que ele quer é um relacionamento conosco. E ele é insistente porque ele ama sobremaneira. Senão ele já tinha desistido de qualquer um de nós. Qualquer um de nós. A primeira falta aqui, ó, é uma negação implica numa rejeição. A primeira falta é não ouvir, ó. Se não me ouvirdes, versículo 14. E não executardes todas essas ordens. Então, essa negação aqui, não executar as ordens, significa uma negação à Torá. Eu rejeito a Torá. Eu quero andar segundo os costumes dos povos. Eu não quero e eu não quero. Você está dizendo, eu estou rejeitando a Torá. Eu vou andar segundo os costumes dos povos. A terceira falta é resistir o horror da injustiça. É resistir, não praticar justiça. Porque o que Yeshua cobra lá em Mateus capítulo 23? Fé, misericórdia, fé, justiça, misericórdia e fé. Versículo 23 de Mateus 23. Justiça, misericórdia e fé. A prática da justiça tem que estar em primeira linha no nosso coração e no seu coração. Porque, do contrário, nós não temos comunhão, não temos adesão, nem a Yeshua HaMashiach e nem ao Pai. Não é? Uma das outras faltas é a revolta do homem contra a ordem estabelecida. Ó, aborrecer dos meus juízos, versículo 15. Não cumprindo todos os meus mandamentos e assim violardes a minha aliança, é a anulação do pacto. Aqui, por isso que uma falta vai chamando a outra. Primeiro você não ouve, depois você nega a obediência à Torá, depois você rejeita a prática da justiça, depois você se revolta contra a ordem estabelecida, aí você anula o pacto. Uma coisa vai puxando a outra. Se tudo isso acontecer, a terra fica submissa a esses malefícios. Se tudo isso acontecer, a terra está submissa a esses malefícios. A terra se torna estéril. A terra recusará dar o fruto. Não dará fruto. A terra recusará dar o fruto. Recusará dar o fruto. Então a terra, por isso que o Levítico fala, a terra vos vomitará. Vos vomitará. Irmãos, a terra confiada aos filhos de Israel, falei, é um bem particular de Adonai, que vela sobre ela e sobre a sua pureza. Veja comigo em Jeremias 12. Veja comigo em Jeremias capítulo 12, que o Léo já leu hoje pela manhã. Você verá ali, Jeremias 12. Olha bem, justo és, ó Eterno. Ainda quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo da tua justiça. Porque prospera o caminho dos ímpios? Porque vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles se arraigaram. Crescem e dão fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe de seus corações. O ímpio dá fruto,
mas longe dos seus corações. Mas tu, ó Eterno, me conheces, tu me vês e me provas o meu coração para contigo, impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, pois eles dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Ele está falando com o profeta aqui. Se tropeças numa terra segura, o que farás nos bosques do Jordão? Olha bem, até os teus irmãos, a casa de teu pai, eles próprios te traíram. Eles mesmo clamam após ti em altas vozes. Não confies neles, ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança. Israel, herança do Eterno, você, herança de Adonai, você que diz crer, ele diz, eu abandonarei se a terra estiver contaminada. Com aquelas abominações que você leu, a terra vai te vomitar. Olha aqui. Tornou-se a minha herança para mim, versículo 8, como leão numa floresta. Levanta a sua voz contra mim, por isso eu a odeio. Não se tornou minha herança para mim como ave de rapina colorida, que outras aves de rapinas cercam e atacam. Ide e reuni todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Está vendo? Muitos pastores destruíram a minha vinha. Ele começa falando dos líderes, dos pastores, daqueles os quais levam Adonai, obrigam Adonai a um julgamento contra a sua herança, a sua própria herança. E nós também, quando somos coniventes, não é verdade? Veja comigo o versículo 32 e 33 do Levítico 26. Levítico 26, versículo 32 e 33. Olha aqui. 32 e 33. É 32? É. Assolarei a terra. Se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações. Desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades ficarão desertas. Por causa de quê? Por causa da náusea, do vômito em Adonai, por causa dos nossos pecados. Se a contaminação se estende, a própria terra terá que vomitar seus moradores. Ela vomita não dando fruto. Então aqui, Adonai está evocando uma punição. Ele está evocando, chamando uma punição sobre a sua própria herança. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 28. Vamos lá. Para você ver como é que estão quando nós perseverarmos em desobedecer, insistirmos em desobedecer. Irmãos, não há mais tempo para nós escolhermos se vamos obedecer ou se não vamos obedecer. Não há mais tempo. Ou você fica para trás e Adonai anda em passos largos, ou você decide obedecer. Anda em passos largos para julgamento do seu povo. Não dá para descansar nessa congregação uma semana. Não dá. Não dá. Aqui não dá. Porque a cada semana tem um evento novo. Tem um evento novo. Olha no capítulo 28, no versículo, quer ver, ó? Olha como é que ele vem falando da soberba de Efraim. Por isso que ele vai conosco agora em Shavuot, fechando com Yeshua HaMashiach, dizendo, aqui ele condiciona a humildade a herdar a terra. Só o humilde herdará a terra, o soberbo não herdará a terra. Está aqui, ó. Ele vem falando sobre a soberba
Ai da coroa, versículo 1, da soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos pelo vinho. O Eterno mandará um homem valente e poderoso, como a queda de Saraiva, uma tormenta de destruição, como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele violentamente a derrubará por terra. A coroa, a soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como figo que amadurece antes do verão, o qual, vendo alguém, tendo ainda na mão, o engole. Ele está falando aqui da Assíria, que levará as 10 tribos. Naquele dia, o Eterno dos Exércitos será por coroa gloriosa, por grinalda formosa para o restante do seu povo. Ele será espírito de justiça, para o que se assenta a julgar, e fonte de fortaleza para os que fazem recuar a batalha até a porta. Também estes erram por causa do vinho, quem faz recuar a batalha. E com bebida forte se desencaminham. Os sacerdotes, os profetas erram por causa da bebida forte. E são absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão. Tropeçam no juízo. Todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundície. E não há nenhum lugar limpo. Todas as suas mesas estão cheias de, ao invés de estar cheia de oração, de ajuda ao pobre e necessitado, e de aflição, de jejum. Aflição e jejum. Está cheia de vômito. Está cheia de vômito. Vocês se lembram como é que todo mundo conta a história de Jonas achando uma gracinha? A baleia vomitar Jonas na praia. A baleia vomitou Jonas porque ele estava tão errado. Ele estava tão errado. Ele tinha que cumprir uma tarefa que Adonai mandou e ele não cumpriu. A baleia engole Jonas por misericórdia de Adonai e vai lá e vomita Jonas. O que é vômito, irmãos? É o organismo rejeitando alguma coisa que está fazendo muito mal ao organismo. É isso. Estava fazendo mal aquele homem grande, atrapalhando o ventre da baleia. Vou jogar esse homem lá na praia, para ver se ele acorda, que ele precisa ir falar do meu amor a Nínive, que os moradores de Nínive vão todos morrer e eu vou destruir. E eles não querem cumprir a minha vontade, Jonas. Ele compra uma passagem e vai para outro lugar. Todo mundo acha bonito, vomitou Jonas na praia. Que mal que Jonas estava fazendo dentro daquela barriga daquela baleia, coitada da baleia. Gente desobediente traz peso nesse nível, até os animais irracionais. Gente desobediente traz peso nesse nível. Esse vômito que a terra fará. Por isso que ele leu hoje de manhã, é segundo Pedro, são os mestres. Eles se revolvem no seu próprio vômito. Apocalipse diz, porque não és frio nem quente. Eu vomitar-me-ei da minha boca. Eu vomitar-me-ei da minha boca. Então, se tudo isso acontece, é o que vai acontecer. A terra vai nos vomitar. Vai nos vomitar. Berrar no monte. Em português, no monte. Monte, em português, é uma forma estrutural de uma região. De uma serra, de uma cordilheira, de uma montanha, de um relevo importante igual ao Everest, que tem 8.000 e tantos metros de altitude. Isso é um monte. Né? É um monte em português. Não é? Terra alta, com arvoredos, com plantações, com matos, com pastos, com tudo. É um monte. No hebraico, monte é outeiro. Vamos ver isso? Levítico 26. No hebraico, monte é outeiro. Em berrar
é um outeiro. Levítico capítulo 26. Olha para você ver no versículo 30 do Levítico 26. Olha bem. Destruirei os vossos lugares altos. Isso aqui é, destruirei os vossos outeiros. Destruirei os vossos obeliscos. Está aqui, altares de incenso. Colocarei vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos excrementos. Meu ser tem nojo de vós. Meu ser repugna contra vós. Porque monte aqui é outeiro, no hebraico. Outeiro. Bama, outeiro. O que significa isso? É um monte consagrado ao culto da divindade. Aqui, quando ele está se referindo no Levítico 26, 30, destruirei os vossos lugares altos, os vossos montes. Lugar sagrado, lugar de adoração a um ídolo, mesmo que esse monte alto seja o teu coração, ele diz, eu destruirei. Os montes são elevações fora das cidades, está um altar, onde os adoradores da divindade vêm trazer seus sacrifícios. Como é a maneira de organização desses outeiros? Desses montes sagrados, de adoração a outros deuses. Como é? Nas suas extremidades encontravam-se os altares, rodeados de estelas, de diferentes objetos necessários ao culto do sacrifício. Vou te dar um exemplo. O monte de adoração a Vênus. Um adorador no monte de Vênus, em homenagem à deusa Vênus. O nome dessa deusa romano, que equivale à mesma divindade grega Afrodite. Deusa do amor e da beleza e da prostituição e do desgaste do homem com a prostituição. Com seus encantos e devaneios é Afrodite, ou então é Vênus. Você se sobe a um alto monte para adorar e referenciar Afrodite, deusa das abominações sexuais. O culto romano, ele adotou Vênus. Você pode ver que cada localidade adota um casal de deuses e os estabelece nos montes. Essa prática é romana até os nossos dias. Olha onde está a catedral, no monte, numa elevação, não igual ao Everest, mas numa elevação. Onde está a adoração à deusa do Espírito Santo de Vitória, não sei, no monte. Aonde está o Deus de Antônio aqui do bairro Santo Antônio, que leva o nome dele, numa colina, no alto, nos montes. São montes para adoração. Ísis e Osíris eram deuses egípcios. Ísis e Osíris, olha o casal de deuses. Tem uma prática no meio dos pastores e líderes, que se o pastor é pastor, a sua mulher também é pastora. É porque o rebanho tem que ter um casal de Deus para adorar. Sim, senhora. O pastoreio deixou de ser um dom, não é, pastor? Deixou de ser um dom. Mas eles são estabelecidos por uma organização humana para que você adore o casal de deuses. Os frígios, é a região noroeste da Ásia Menor, os frígios, no Mar Egeu, entre o Mar Egeu e o ponto do Êuxino, célebre pelo culto a Cibele e a Atis. Cibele e Atis. Cibele era chamada deusa mãe cuidadora. Cuidadora. Seus adoradores se emasculavam, se castravam. Se castravam a fim de que sua virilidade
fosse dada à deusa mãe Cibele. Os frígios, eles se estabeleceram no país no século 7 antes do Machia e foram submetidos sucessivamente a grandes ataques dos persas, dos gálatas, dos romanos, até serem destruídos. Adonis e Afrodite, principais divindades pagãs vinculadas às religiões misteriosas da Síria. Se você for ao Líbano hoje, você encontra o Monte Haris, da deusa Harissa, do Líbano. E por aí você vai a todos os lugares. Por isso que ele diz, destruirei os vossos lugares altos. Vênus é a mesma Afrodite personificada na vida, Afrodite é personificada vida e mãe da natureza. Todos esses produtos aí embelezados pela natureza que se compra por aí e são oferecidos à deusa. Tá? Deusa mãe, natureza. Tá? A maior parte deles. E então, eles, o renascimento da vegetação que surgia toda a adoração quando morria Adonis. O esposo de Afrodite era chamado esse deus de Tamuz na Babilônia, adorado pelos hebreus. Capítulo 8 de Ezequiel. Tamuz. Quando Adonis, companheiro de Afrodite, morria, havia muita lamentação. Um júbilo frenético. Por isso que na paraxá anterior proíbe esses excessos de lamentações aos mortos. São a esses deuses, ó. Aí havia um júbilo frenético acompanhado a sua imaginária ressurreição de Adonis. Esse drama simboliza as esperanças que os iniciados dessa seita faziam. Que eles tinham de vencer a morte e surgirem ressuscitados como Adonis. Irmãos, vai em Levítico 19. Código de santidade. Levítico 19. Profeta Isaías, quando fala que a terra vomita esses altares e esses deuses, ele vai falando da adoração aos órgãos genitais masculinos. Tem um local que eu não tive tempo de procurar direito no livro, acho que é profeta Isaías. Porque os profetas entram em alfa e dão vontade de socar e arrancar o cabelo do povo, mas não pode. Não é verdade? Vão ser presos, porque deixar os altares é o que o povo menos deseja. Levítico capítulo 19, versículo 4. Olha aqui. É proibido aqui se voltar aos ídolos, para os ídolos. Olha aqui. Não vos voltareis para os ídolos, porque você saiu dos costumes das nações. Não volte a eles. Não volte a esses costumes. É proibido aqui voltar. Nem fareis para vós deuses de fundição. Eu, o Eterno, sou vosso Elohim. Agora aqui no Levítico 26, vai lá. Berrar no monte é diferente. Não se eleve, não deve voltar para os ídolos dos outros povos, mas também não deve fabricar ídolos. Não deve fabricar ídolos. Olha o versículo, capítulo 26, versículo 1. Aqui já tem uma outra implicação. Não fabricar, não voltar aos ídolos e nem fabricar os ídolos. Aqui. Não fareis para vós ídolos, nem para vos levantareis imagem de escultura, nem estátua. Nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos diante dela. Não fareis ídolos para vós. Não erigireis para vós escultura nem estela. A idolatria a si mesmo. Que você deseja grandemente imortalizar-se. Aqui não é Academia Brasileira de Letras. Não. Onde o homem se imortaliza. Isso aí é fabricar deuses. Aqui não. O homem diminui e morre a sua natureza carnal para que ele possa viver com Adonai. Ele não fabrica deuses.
Ele não vai idolatrar a ele mesmo. Porque a pessoa que quer ser grande, igual a Absalão, ela idolatra a ele mesmo. Tanto que Absalão construiu como é que é a estela de Absalão? Você vai a Jerusalém até hoje que você vê lá. Não dareis a vossa terra máscara de pedra para vos prosternardes diante dela, reverenciá-la. Eu sou Adonai vosso Elohim. Você já passou ali perto da fábrica de ideias? Fabricar ídolo é aquilo ali, inventar coisa, ideias. Invenção, prefeitura não tem nada para fazer. Comida ao pobre, necessitado, ela não quer dar. Ela gasta o dinheiro dos hospitais naquele negócio ali para pôr as pessoas para fabricar ideias. Essas são as invenções dos homens. E dos líderes, e dos pastores, e de nós mesmos. Nós inventamos. Nós falamos aquilo que não está aqui, porque nós queremos ouvir palavras boas para nós mesmos. E quando Elohim levanta alguém para falar, você vai lá para matá-lo, para você não ouvir. Então você prefere ficar criando objetos para você mesmo adorar dentro do seu coração, inventar, maquinar e criar ideias de todas as formas. Irmãos, monte também em português é uma quantidade de qualquer coisa em forma de monte. Eu posso fazer aqui uma pilha de roupa usada e virar um monte. Em português é isso. Um monte de roupas usadas. É um grupo, é um ajuntamento grande, é um volume grande, é uma quantidade, é um monte em português. Agora eu quero te mostrar que o total dos bens de uma herança, a porção de bens móveis e imóveis que contém um inventário, que cabem em uma partilha a cada herdeiro, é um monte de bens. Monte de bens dos herdeiros. Eu quero te mostrar o que fala o profeta Jeremias. No capítulo 16 e 17. Você mesmo te priva da herança que eu te dei. Porque Monte Berrar significa também herança. Vamos lá. Você mesmo, não sou eu que te privo, diz Adonai. Aqui, se continuar insistindo em adorar outro Deus. Jeremias capítulo 16, olha do versículo 19, que é a nossa, a Haftará no monte. Berrar. É a nossa Haftará. No monte, Berrar. Irmãos, vamos lá. Ó Eterno, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão, nossos pais herdaram só deuses falsos, e ídolos vãos em quem não há proveito. Fazem os homens para si deuses que de fato não são deuses. Portanto, eu lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder. Então saberão que o meu nome é o Eterno. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Está gravado no coração. Até os seus filhos se lembram dos seus altares, daqueles montes altos de adoração que em Israel existia, no período de Juízes e no período do templo, do primeiro templo. Existia em Samaria, existia em Hebron, existia em Ramá, existia em Betel, existia em Siquém, existiam os montes de adoração. Época de Juízes e época do primeiro tempo. Por que que o povo foi para 70 anos para o cativeiro? As 10 tribos do norte e depois as 2 tribos do sul. Por quê? Por causa dos montes altos, dos altares. Foram expulsos e vomitados da terra. Eu deixarei lá um povo pobre.
Um povo humilhado do sopro, que vai me obedecer e que vai herdar a terra. Não brinca com Adonai, não. Não brinca com Adonai. Não brinca, diz o profeta Sofonias. Mas vamos continuar aqui. Ó minha montanha. Vou continuar. Ó minha montanha no campo. Aqui, ó, peraí, deixa eu acabar. Até os seus filhos, versículo 2, se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros, monte em hebraico. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Pois o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Quem acendeu o fogo? Foi Adonai? Fomos nós. Que o provocamos a ira. Até quando vamos continuar provocando Adonai? Com adoração aos deuses. Até quando? Olha aqui, assim diz o Eterno, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Eterno. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito o homem que confia no Eterno e cuja esperança é o Eterno. Vocês vejam um detalhe comigo, que contra a utilização desses outeiros como lugar de culto pagão e adoração, a legislação bíblica vai centralizar o culto a Elohim, o único de Israel, em um só lugar, Jerusalém. Deuteronômio capítulo 12. Há um só lugar em Jerusalém. Porque haviam vários lugares dentro da própria terra de Israel. A centralização no único lugar é por causa desses outeiros, desses montes altos, dessas adorações. E o próprio povo se priva da sua herança, diz o profeta. Deuteronômio capítulo 12, olha aqui. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra, que o Eterno, o Elohim de vossos pais, vos destinou como possessão todos os dias que viverdes na terra. Destruireis o quê? Todos os lugares sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, e debaixo de qualquer árvore frondosa em que as nações, por vós desapossadas, prestavam culto aos seus deuses. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis os seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Eterno vosso Elohim, mas buscareis o lugar que o Eterno vosso Elohim escolher entre todas as vossas tribos, para lhe pôr o seu nome e a sua habitação. Trareis a este lugar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as vossas ofertas especiais, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis na presença do Eterno vosso Elohim, e vos alegrareis com as vossas famílias por todo o bem, com que vos abençoar o Eterno vosso Elohim. Não fareis cada um como bem parece aos seus olhos, conforme tudo o que hoje fazemos aqui. Por quê? Pois ainda não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Eterno vosso Elohim. Ainda não entrastes na herança. Ainda não conquistastes a herança eterna. Não conquistamos. Então nós temos que fazer conforme tudo aquilo que ele determina para nós. Volte em Levítico no capítulo 26 para encerrarmos. Por favor. 26? Sim.
é 26. Levítico capítulo 26. Vamos voltar ali para nós encerrarmos. Versículo 40. Mas, se confessarem os vossos pecados, as vossas iniquidades, e a iniquidade de seus pais, não basta só a sua, tem que ser a dos pais também, suas infidelidades contra mim, suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles, e os conduzi à terra dos seus inimigos. Então, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, se cala, quando ele está com a vara sobre você ou sobre mim, se cala, olha aqui, ó, e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, para de murmurar e para de reclamar, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Pois a terra abandonada por eles folgará nos seus shabatos, enquanto estiver assolada sem eles. Tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, desprezaram os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei. Olha só. Nem me aborrecerei deles para consumi-los, e invalidar a minha aliança com eles. Eu sou o eterno seu Elohim. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Elohim. Eu sou o eterno. Estes são os estatutos, os juízos e as leis que o Eterno estabeleceu entre si e os filhos de Israel em Berrar, no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Que o Eterno nos abençoe, nos dê capacidade para colocarmos em prática aquilo que Ele nos deu.